Opa, fala meus queridos, tudo bem com vocês? Eu quero conversar com vocês hoje respondendo algumas perguntas que me fizeram lá pelo Instagram. Eu fiz uma pergunta, na verdade eu comecei uma pergunta lá no Instagram, lá no meu Stories, por que o ser humano, e deixei para as pessoas completarem as perguntas, para que a gente responda a respeito do ser humano mesmo, por que o ser humano age de determinada forma e tudo mais. E as perguntas foram bem interessantes, eu vou responder para vocês aqui nesse vídeo, as mais legais, as mais importantes que eu acho legal passar para vocês, beleza? Fala meus queridos, tudo bem? Aqui é o Michel Blume, eu sou hipnoterapeuta, sou certificado pelo Instituto Enneagrama no estudo de personalidades e também sou formado em medicina germânica, onde a gente estuda a causa emocional das doenças físicas, né? Por todo o estudo ali da filogenética, ontogenética, camada embrionária, enfim. É um estudo muito legal que a gente vai aprofundar mais em alguns vídeos ainda aqui no canal. Então, eu quero conversar com vocês a respeito dessas perguntas. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, @MichelBlumeOficial. A gente está sempre atualizando, sempre conversando, principalmente na parte do Stories, onde vocês podem ver por trás aqui dos bastidores tudo o que acontece, beleza? Então, eu vou colocar na tela aqui para vocês, mas eu vou pegar no celular as perguntas que me fizeram. A primeira pergunta que eu vou colocar aqui para vocês: por que um ser humano gosta de esportes como lutas de MMA? Bom, como que eu respondi essa pergunta? O que acontece com o ser humano é que ele sempre gostou de violência como entretenimento, né? Você pode ver que o ser humano é um pouco fascinado por violência. Por exemplo, eu estava caminhando outro dia, na verdade eu não estava caminhando, eu estava passando de carro para vir aqui para o consultório e eu vi que tinha um acidente, tinha uma ambulância, tinha um rapaz deitado ali de moto e tinha um monte, pelo menos umas 50 pessoas em volta. As pessoas enxergam a dor da outra como entretenimento. Na minha opinião, isso está errado, porque a dor não é para ser entretenimento para ninguém. Lógico que lutas como o MMA, o próprio evento de luta em si, ele acaba trazendo entretenimento porque é o objetivo dele, né? Para os atletas, uma questão de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, e para as pessoas que vão lá assistir é o entretenimento mesmo. E a gente vê que lá no Coliseu já tinha isso, né? Lá em Roma, na Itália, no Coliseu, já havia esse entretenimento de lutas, por exemplo, com gladiadores contra os leões. E eles aplaudiam quando um homem era devorado por um leão. Imagina você assistindo uma cena horrível dessa, de um homem sendo comido por um leão e você aplaudindo, se divertindo com aquilo. É isso que acontecia. E hoje em dia não é muito diferente disso, né? Quando a gente vê uma luta, a gente vê sangue, a gente vê toda a violência, vê agressividade. O que acontece é que a nossa parte do cérebro mais antiga, que ela está lá no cérebro reptiliano, ela é um pouco instintiva e animalesca. Então, essa agressividade, ela traz uma questão de domínio, de poder, de macho alfa, né? Então isso acaba trazendo uma sensação de poder para a pessoa. E muitas vezes a pessoa fica fascinada até por uma questão de procriação, de forma inconsciente, lógico, por causa da questão do macho alfa e tudo mais. Na natureza você vê que muitos machos brigam entre si para poder ter a atenção da fêmea. E é para os atletas que lutam, né, que treinam ali a vida inteira e vivem disso, pode ter uma questão envolvida também de autoestima, de desenvolvimento pessoal, de superação pessoal. Então é por isso que as pessoas gostam. Tem pessoas que gostam dos dois lados, de ver a história do atleta e como ele se desenvolveu, como ele conseguiu muitas vezes sair das drogas para poder trabalhar num esporte, mas também tem essa parte instintiva, essa parte mais inconsciente no ser humano, beleza? Vamos lá para a segunda pergunta então, que eu vou colocar na tela aqui para vocês. Por que o ser humano consegue ser tão ruim com os animais? Vamos lá, um animal, né, envolve violência também essa pergunta, mas o animalzinho ele é indefeso. Com certeza você tem muito mais força, muito mais inteligência para poder maltratar um gato, maltratar um cachorrinho. Eu amo cachorro, eu não consigo ver maltrato, não aceito simplesmente nenhum tipo de maltrato com qualquer animal. E é muito... Essa questão do porquê que o ser humano, na verdade, já é uma coisa um pouco mais doentia, um pouco mais patológica. Vários estudos mostram que acima de 70% de pessoas que são assassinas hoje em dia, que matam seres humanos, foram crianças ou adolescentes que maltratavam animais. Então dá essa sensação de eu estou no poder.
gosta e sente prazer em ver o medo nos olhos do outro, do animalzinho ou de uma pessoa. Então é uma pessoa que tem que ser vista como uma pessoa doente, ou uma criança ou um adolescente, e tem que começar a se tratar, provavelmente até na área psiquiátrica, beleza? Vamos para outra pergunta. Por que o ser humano julga tanto o outro? Esse julgar traz um sentimento de superioridade. Quando você julga outra pessoa, você se sente superior a ela e vê ela como uma pessoa inferior, uma pessoa que faz as coisas erradas. Você julga o outro. Você se coloca em uma posição superior a ela. E isso é para você simplesmente se proteger muitas vezes de uma fragilidade que você tem. Hitler, ele se julgava superior aos judeus e fez tudo o que ele fez. Um racista pode julgar um negro como uma pessoa inferior. Na escola, uma pessoa pode se julgar superior a outra e chamar o coleguinha de burro e acabar fazendo todo um bullying ali com aquela criança. Isso dá uma sensação de força, uma sensação de poder. Por isso que quando a gente começa a julgar outra pessoa, a gente tem que frear e pensar, opa, peraí, deixa eu olhar um pouquinho mais para mim, porque o problema está em mim, não está no outro. E parar com esse julgamento, porque ninguém pode julgar o outro. Vamos lá para outra pergunta. Por que o ser humano tem tanta dificuldade em ser? A dualidade sempre polariza. Vamos lá, em ser, a gente está falando de essência, de questão de espiritualidade. O que eu respondi? Que é uma falta de autoconhecimento, uma falta de olhar para si, viver muito mais de meios exteriores e depender de meios exteriores para a sua felicidade, em vez de meios interiores. Você coloca a sua felicidade em algo material e não na sua essência, e não na sua pessoa. Falta de autoconhecimento e, na minha opinião pessoal e profissional também, falta de espiritualidade, de buscar se conectar com algo maior. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Pode ser uma questão de simplesmente viver no automático, um dia após o outro, em busca de prazeres imediatos, né? Sexo, droga, bebida e tudo mais. Só busco isso na minha vida. Então você realmente vai polarizar e não vai encontrar o seu ser, a sua essência. Vamos lá para a última pergunta então, que eu coloquei aqui. Eu vou fazer em duas partes esse vídeo, que eu acho legal, achei as perguntas bem interessantes. Vamos responder na última pergunta para o vídeo não ficar grande, você poder assistir rapidinho e adquirir um conhecimento legal. Por que o ser humano pode ser tão maldoso? Foi essa pergunta que me fizeram. Minha resposta lá no story foi bem curta, que foi: a escuridão é a ausência de luz. O que você entende disso? Coloca aqui nos comentários. O que é que você entende dessa frase? A escuridão é a ausência de luz. Então essa luz pode ser uma pessoa que não busca se conhecer, pode ser uma questão de religião mesmo. Muitas pessoas se salvam quando encontram uma religião. Muitas pessoas não têm essa luz como um amigo que é uma luz e mostra um caminho melhor para ele. A família que muitas vezes não ampara essa pessoa. Então a pessoa acaba se perdendo nesse caminho. Ela se sente na escuridão e se torna escuridão para o mundo. Ela se torna um fator de sofrimento para o mundo, e não de soma, e não de amor, e não de altruísmo, e não de compreensão e generosidade. Isso é você ser luz na vida das pessoas, você simplesmente realmente iluminar o caminho delas, iluminar elas para quem elas realmente são em essência, e não na violência, nas atrocidades que fazem e tudo mais. A escuridão é a ausência de luz. Por isso que o ser humano se torna maldoso. Se você quiser saber mais desses assuntos, aprofundar um pouquinho mais, entra lá no meu Instagram, me segue, eu vou deixar aqui embaixo, inclusive aqui na descrição do vídeo você consegue ter acesso ao meu Instagram diretamente. Me segue lá, tem bastante conteúdo legal e a gente vai conversando mais por lá. Eu estou sempre colocando caixa de perguntas, você pode falar diretamente comigo lá, beleza? Um grande abraço, meus queridos, e até mais.